Olá, sejam bem-vindos a mais um Off Game Responde. Essa é a nossa 12ª edição e para quem não conhece o quadro, aqui a gente responde perguntas dos inscritos, das pessoas que seguem a gente nas redes sociais, quem está no nosso Discord e enviam perguntas para a gente no privado. Também podem deixar as perguntas aqui no comentário, se preferir, que a gente junta essas perguntas e responde aqui para todo mundo, de forma que a gente possa ajudar mais pessoas respondendo em coletivo. E claro, para responder, me ajudar a responder aqui as perguntas, o CX vem comigo. Mas antes, quais são os temas de hoje? Hoje a gente tem relação Green-Red, ajuste e primeiro tempo. E a nossa primeira pergunta é: o que vale mais a pena? Um método com muita assertividade, mas quando toma red fica no 0 a 0, ou um método que erra um pouco mais e o green paga 2 heads? E aí, CX? Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o nosso quadrinho do Responde para esclarecer algumas dúvidas ou tentar dar uma luz, né? Porque é normal a gente ficar um pouco perdido com o passar do tempo, né? Então vamos lá, a primeira pergunta do dia aqui é o que vale mais a pena, né? Um método com muita assertividade, mas quando toma um head fica no 0 a 0, aquela famosa situação. Acerto 98% das vezes, mas em cada 100 jogos eu também só acerto 98, erro 2, estou sempre nessa situação. Acerto muito, né? A tal do quero acertar muito, então acerta muito. Ou então, o outro lado da moeda, né? Não acerto tanto, mas tenho que ganhar poucas vezes para cobrir os heads que eu tenho na operação. Qual delas é melhor? Essa é uma pergunta bem comum, né? Vou para o lado que acerta muito ou vou para o lado que não acerta tanto, mas tem uma teórica relação melhor, né? Nenhuma coisa, nem outra, tá? Nem o que acerta muito, nem o que acerta pouco, mas tem uma relação boa. Nenhum, nem outro. Em ambos os casos aqui, Em ambos os casos, você é refém de alguma coisa. Você está sendo refém de alguma coisa e essa coisa que você se torna refém, ela não é o conceito que você deveria estar colocando em prática. Tá? Quando você vai atrás de uma, uma estratégia que ela acerta muitas vezes, mas que vai te causar uma frustração, porque o erro dessa estratégia vai, abre aspas, né? Fazer com que você perca quase a totalidade ou a totalidade do seu lucro e vai te gerar uma sensação de perda de tempo. Tanto desse ponto de vista, quanto do ponto de vista do vou trabalhar aqui uma relação melhor de green e red, porque tem uma coisa que eu ouço muito, porque psicologicamente é melhor para mim, porque assim eu não preciso esperar tanto tempo. Veja só, ambos os casos aqui te colocam em total dependência da sua ansiedade. Você está ansioso dos dois lados aqui. Você está ansioso no primeiro lado, porque provavelmente você está fazendo uma operação em cima de uma banca menor e você quer crescer a sua banca, e para crescer a sua banca, o que te parece mais simpático é algo que acerte muitas vezes, mesmo que quando ela errar, ela abre aspas, ela leve todo o seu trabalho embora e você tenha que recomeçar, tá? E do outro lado, a sua ansiedade também está sendo o seu problema. Por quê? Porque você está procurando, criando, inventando uma teórica boa relação de green e red, para que
ansiosamente, você, em poucas operações, tenha de volta a sua banca ou o seu patrimônio perdido, ou um pedaço, uma porção dele perdida em uma determinada operação que não foi boa. Então, você quer o retorno disso de maneira rápida. Em ambos os casos aqui, tanto faz quando você está indo para uma assertividade alta, tanto faz quando você está indo para uma relação menor. Em ambos os casos, não tem muita diferença aqui, você está deixando de lado o conceito mais importante, que é o conceito que independe de você estar em uma assertividade alta ou em uma relação melhor, tá? É o conceito de vantagem, é o conceito de vantagem. Em ambos os casos aqui, no primeiro caso e no segundo caso, você está comprando odds, só odds. Você não está levando em consideração nunca o fato de você ter vantagem, seja lá ela qual for. Você está ignorando a vantagem de estar no mercado por simplesmente comprar odd. Tá? No final das contas, quando você quer uma assertividade alta, o que você está fazendo? Ou você está comprando odds muito pequenas em back, ou você está comprando odds muito altas em lay. Por si só, elas já acertam muito. Por isso, elas têm esses valores. Tá? A questão não é ela acertar muito. A questão é você se expor a este cenário quando você tem a vantagem. Quando você tem a vantagem, obviamente, se você tiver vantagem em um cenário com uma odd maior, melhor. Mas se você tem vantagem, seja ela qual for, ela pode ser operacional, ela pode ser comportamental, ela pode ser de uma vantagem de conhecimento de mercado, não importa muito se você está indo para uma assertividade alta ou se você está indo para uma relação melhor. Por quê? Porque o que realmente importa é a vantagem que você tem sobre o mercado. Se você está num cenário de vantagem, então você deve explorar aquele cenário. Ah, mas aí tem a odd, tem o longo prazo, não sei que odd pagar muito, não sei que odd pagar pouco, mas aí você tem que evoluir uma outra coisa, um outro conceito dentro do trading. Por que eu estou falando do trading mais especificamente? Você tem que explorar e melhorar as zonas da ladder. Você tem que ter um conhecimento profundo das zonas da ladder. Por quê? Porque você pode ir para uma assertividade alta, e a assertividade alta, isso aqui eu acho que é muito fácil de perceber, a assertividade alta, obviamente, não está na mesma zona de ladder da boa relação. São duas operações trabalhadas em zonas de ladder completamente diferentes. Então, se você tem vantagem e conhece a zona de ladder, você vai aproveitar, tanto faz a zona que você está, da melhor maneira possível, tirando dela o maior potencial que ela tem. Então, o que vale mais a pena? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Nem assertividade demais, nem relação boa demais. O que vale a pena? O que vale a pena é você estar numa condição, num cenário de vantagem, e dentro dessa vantagem você saber usar da melhor maneira possível a zona de ladder que você está. Então, se você tem por hábito, costume, operar com vantagem e dentro dessa vantagem você saber tirar o melhor resultado da zona da ladder que você está trabalhando, então está perfeito. Você vai reparar que algumas vezes você vai estar em uma assertividade maior, outras vezes você vai estar numa relação melhor. Mas você vai trabalhar zonas de ladder diferentes. Então, qual que é melhor? Nenhum dos dois é melhor. Ambos podem ser ótimos, como ambos podem ser destruidores. O que importa, na verdade, é o conceito de vantagem. Você tem que ter vantagem, e tendo a vantagem, não basta ter apenas a vantagem. Tendo a vantagem, você tem que aplicar a vantagem à zona de ladder que você está trabalhando. E aí está tudo bem. E aí está tudo bem. Não, agora não fique muito. É normal isso, né? É normal, é tão normal isso, principalmente para quem está começando, ficar muito apegado com odd, né?
Aí, odd, e vocês no geral, o mercado no geral, briga muito com odd, né? Vai dizer para mim que você nunca teve um amiguinho aí que virou para você e falou assim: esta odd está errada. Ora, esta odd está errada. Esta odd é precificada por 1 milhão de sites com 1 quadrilhão de odd makers. Como que a odd está errada? A odd está colocada, ela está dada e colocada numa zona de ladder. Você que tem que ir na zona de ladder que ela está e tirar daquela zona de ladder o melhor resultado que aquela zona te oferece. Esse conhecimento você tem? Talvez não, por isso você fica aí o dia inteiro brigando com odd, né? E a odd é a odd que paga demais, é a odd que paga de menos, é a odd que está errada, é a odd que está esmagada, é a odd que está inflada, é a odd que parece um balão, é a odd... Não, gente, esquece, esquece. É muito apego à odd. Parece que a odd está dada. A odd está dada. A odd está dada e ela é trabalhada dentro de uma zona da ladder que ela está. Cabe a você daquela odd reconhecer a vantagem ou não e quando tiver vantagem trabalhar a zona da ladder que está aquela odd da maneira mais lucrativa possível. Então, não precisa se apegar muito nem com a assertividade, porque a assertividade é o quê? Ou é uma odd baixinha ou é uma odd gigante em lei, certo? E qual que é a boa relação? A boa relação aqui, abre aspas, né? A boa relação é aquela odd que obviamente vai ser maior que uma assertividade quando a gente está falando de back. Obviamente vai ser menor que uma assertividade quando a gente está falando de lei. Tá vendo? Tudo é odd. Tá comprando odd, comprando odd, comprando odd. Larga a odd. A odd está dada. Você não tem que brigar com a odd, você tem que saber trabalhar a odd. Então, não tem vale a pena esse e vale a pena aquele. Não existe isso. O que existe é dado uma odd, você, dentro do mercado, tem que ter o conhecimento e a capacidade de, saber dentro daquela odd reconhecer uma vantagem ou não, e reconhecendo a vantagem, saber tirar daquela zona de ladder a maior lucratividade que ela te oferece. É só isso. Maravilha! É exatamente isso. É trabalhar com a vantagem e desapegar do valor tanto financeiro quanto da odd, né? Se você está numa boa operação, não tem por que você pensar, se der head eu vou ter que fazer tantos jogos para recuperar. Mas aí, não, se eu entrar nesse momento do jogo, que eu escuto muito isso, eu não gosto de operar o segundo tempo, porque se eu entrar aqui agora e eu tomar um head, eu vou precisar fazer 5 greens para tampar esse head. Mas a questão não é essa, a questão é a operação é boa. O jogo tá falando para você que essa operação é para ser feita. O mercado tá te mostrando isso também. As stats do jogo, as stats dos times, as stats pré-live mostravam isso. Então você faz. Porque com boas vantagens na mão, isso daí não vai fazer diferença nenhuma, vai ser totalmente diferente. E você vai conseguir sim ter bons resultados, de independente do que da relação, não vai fazer diferença. Essa aqui é a verdade. Agora aqui a nossa próxima pergunta, ela gostou de ficar vazando aqui, é a seguinte: o que é ajuste de operação? E aí, Sex, o que é ajuste? Andam perguntando isso bastante pra gente, né? Porque aqui dentro já é normal a gente usar esse vocabulário. Mas depois que a gente começou a fazer um pouco mais de live, acho que as pessoas ouviram isso e vieram perguntar, né? O que é o ajuste? Eu acho que tem a ver com isso. É isso, meus queridos. Então, o que é ajuste? Ajuste de operação. O ajuste, a própria palavra já diz, é um ajuste, né? E além de ele ser exatamente o que a palavra mostra, o ajuste é um conceito, né? É um conceito que a gente explica muito bem
dentro dos nossos grupos aqui. Então, se você quiser detalhes sobre o ajuste, obviamente venha para os grupos. Mas o que é o ajuste? O ajuste é: você deve respeitar o preço das coisas, você deve respeitar o valor das coisas. E o ajuste, ele faz exatamente isso. O ajuste é: eu te ofereço 2 carros, né? Vamos imaginar aqui, eu entro para uma operação, acontece um evento favorável, por exemplo, para a operação, que é um gol a favor, tá? E aí você tem um gol a favor, e você, back naquela posição, vai ver que existe uma oscilação grande a seu favor. Afinal de contas, você está em back, aconteceu um gol a seu favor, existe uma oscilação grande a seu favor. Certo? Ok, nenhum problema. Todo mundo consegue enxergar isso. A partir daqui, eu tenho 2 carros para te oferecer, que são falando do mercado de match odds, são as outras 2 ledgers. Eu tenho 2 carros para te oferecer depois. Eu tenho esse carro aqui completamente perfeito, que é o que teve oscilação a favor, e eu tenho outros 2 carros. Um carro batido e um carro jogado de um penhasco. O que é o ajuste? O ajuste é você dar um preço para o carro batido e um preço para o carro jogado do penhasco. Se você não faz um ajuste, o que é o contrário do ajuste, né? Se você não faz o ajuste, você faz um fecho de operação, então você vai dar ao carro batido e ao carro jogado do penhasco o mesmo preço. O mesmo preço. E eles não têm o mesmo preço. O que é o ajuste? O ajuste é você dar o preço proporcional correto a todas as situações que podem vir a acontecer no evento. Quando você não faz isso, você dá o mesmo preço a todos os eventos, e todos os eventos não têm o mesmo preço. Então, nada mais é do que isso. O ajuste é apenas distribuir proporcionalmente ao mercado o valor correto de cada um dos eventos que pode vir a acontecer no futuro. Se você fizer o contrário do ajuste, se você fizer um close, um fecho, você vai dar a todos os eventos o mesmo valor. E você fazendo isso no longo prazo, no curto prazo mesmo, você está cometendo um assassinato. Qual é o assassinato que você comete aqui? O seu jackpot. Ah, não, CX, mas eu peguei um jackpot porque depois que eu fiz olha bem para isso. Depois que eu fiz um close, eu fui lá e abri uma outra posição com um dinheiro pequeno. Você fez um close em vez de um ajuste. Pegou um dinheiro pequeno e abriu uma segunda posição. Essa segunda posição é uma segunda abertura. Você não está fazendo um ajuste, você está fazendo uma outra abertura de posição. Ah, mas isso é a mesma coisa. Cuidado com a mesma coisa. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque provavelmente em cima de uma segunda abertura você vai fazer um segundo close. E você não pode fazer um. Cada close que você faz, você mata o ajuste. Ajustes em cima de ajustes multiplicam o seu potencial de lucro. Closes seguidos de aberturas não vão fazer essa multiplicação. Cuidado, cuidado. Um close seguido de abertura é uma proteção em cima de um evento que você ganhou e, abre aspas, você não quer perder tudo. Mas quem diz que você vai perder tudo se você fizer um ajuste? Você já está dentro do mercado, como é que você vai sair de uma posição vencedora? Como é que você vai dar close de uma posição vencedora se você pode fazer um ajuste de uma posição perdedora? Então, isso é um ajuste, é um conceito. Tá? É um conceito que é o contrário do close. Mas é só um conceito. Como o próprio nome diz, o ajuste é apenas um ajuste, é só um conceito dentro do mercado. Mas para entender o ajuste em detalhes,
como ele é feito de maneira mais detalhada, a gente tem os nossos grupos privados de trabalho, estão aí com os nossos planos para todo mundo ter, quem quiser, né, todo ter acesso, só falar com a gente. Mas, a grosso modo, o ajuste nada mais é do que um conceito. Que conceito, Sex? O conceito de ajuste. Tá? Não, perfeita analogia dos carros, né? E falando dentro da sua analogia, uma coisa que talvez as pessoas não tenham a percepção, que pra gente é bem clara, é que quando você tem um carro perfeito, que é o carro que você pegou o gol, certo? O carro do penhasco e o carro. Não me lembro qual foi, o que, que aconteceu com outro carro, coitado. Capotado, se não me engano. E você pega e fecha o preço, você determina que o seu carro perfeito, além de tudo, ele não vai ganhar, ele não vai ter o preço que você escolheu, porque o lucro que você ia ter nele é cortado quando você fecha após um gol. Então você diminui o lucro do seu carro perfeito e dá aos outros dois carros o mesmo valor, que foi o que ele falou. E ainda para piorar a sua vida, vamos supor que o carro que caiu do penhasco, que é aqui nessa analogia, né? Ele acabe sendo vencedor no final do jogo. Ah, mas aí eu peguei um pedaço do meu lucro e joguei lá. Então, uma grande pena, porque isso daí a gente chama aqui de é, falso green. Porque quando você fecha uma posição, abre uma outra e essa outra que você abre, sendo contrária, por exemplo, bate, na verdade, por você não ter feito um ajuste, sim um close seguido de outra abertura, você, na verdade, perdeu dinheiro 2 vezes e não percebeu. Talvez mais do que isso. Talvez tenha perdido mais do que isso. E quando você faz um ajuste, caso a sua posição, seu carro perfeito termine perfeito, você ganhou pelo, pelo, pelo praticamente máximo potencial que ele tinha. E caso aconteça alguma outra coisa e de repente o carro capotado seja o carro vencedor, você deu a ele o valor que ele tinha. Então, essa é a maneira correta, né? Conceitualmente correta de fazer a operação, ao invés de dar close e micro aberturas, porque além de tudo são micro aberturas depois do close, o que fazem você perder mais dinheiro ainda a longo prazo, ainda que você não perceba. Mas é isso que acontece. Agora, a nossa terceira pergunta. Em posição de primeiro tempo, o head é alto, mas às vezes fecho e o gol sai no final e eu perco. No segundo tempo, paga menos. Será que é melhor fazer as entradas em FT? Eu li meio errado, né? Mas é porque a pergunta é um pouco confusa mesmo. Até na hora que eu transcrevi, eu me enrolei para transcrever. Mas é isso. A pessoa tem uma posição no primeiro tempo, o head é alto, aí ela fecha a posição porque o head está alto. E aí sai um gol e ele perde, ou seja, sai o gol da posição que ele estava a favor e aí ele perde esse gol, né? Porque ele fechou em head, porque talvez você ficaria mais head ainda se não saísse o gol. E aí ele pergunta se trabalhando o jogo todo, né? Eu falei segundo tempo, mas trabalhando no mercado de FT do jogo inteiro, é, pagaria menos, provavelmente a mesma operação que ele faz. E aí ele pergunta se é melhor trabalhar a posição para o jogo inteiro ou, ou é isso, né? Essa é a pergunta. Não sei se você entendeu bem, Sexo, mas essa é a pergunta. Me parece aquele famoso caso do faço um back no HT ou faço um back no FT. O back no HT se movimenta muito rápido, eu tenho um head muito alto, ou então eu faço um back no FT que se movimenta de maneira mais lenta e eu tenho um head menor. Mas aqui tem várias perguntas a se fazer. A primeira delas é:
se você estivesse no mercado FT, você fecharia ou não fecharia a posição que você fechou em HT? Porque se vamos dizer aqui, eu faço uma operação em HT, que eu fecho em HT, mas não fecharia em FT. E qual é a explicação para eu fechar essa posição? Fechei essa posição porque tive um hedge grande. Se essa é a explicação, a entrada já está ruim. Tá? Se você fechou aqui, aí você não vai fechar no FT, porque no FT você está com um hedge sustentável e no HT você não está, a entrada já é ruim. A entrada já é ruim. Por isso que não faz muito sentido, porque se você vai fazer você vai fechar, você vai desistir de uma operação no HT, você também vai desistir dela no FT. E aquela coisa que eu repito algumas vezes aqui. A última coisa que você tem que se preocupar quando você entra no mercado é com o dinheiro que você está perdendo. Essa é a última coisa. Por quê? Porque para o dinheiro que você está perdendo existe uma coisa chamada gestão de banca. Então, se você está num cenário que, no HT eu estou fechando, mas no FT eu não ia fechar, mas como não? Mas porque no HT eu estou com um head de, sei lá, 30% e no FT eu estou com um head de 7%. Então, no FT eu posso deixar correr mais tempo do que no HT. Mas veja por que você está deixando correr isso. Você está deixando correr isso por quê? Por causa de valor financeiro. Se você está deixando uma operação correr por valor financeiro, a operação está errada. A operação está errada. A tua operação tem que correr ou não correr de acordo com a vantagem que você tem sobre ela. Você não está levando em consideração aqui, tenho vantagem, não tenho vantagem. Você está levando em consideração o quê? Estou perdendo mais ou perdendo menos. Quer dizer, se você tiver vantagem, no cenário de vantagem, você vai fechar mesmo assim porque você tem os seus 30% de hedge lá. Quer dizer, você vai abandonar um cenário de vantagem que você não abandonaria no FT. Então, aqui o que me parece aqui, que tem gestão ruim aqui, né? Tem gestão ruim, porque o conceito de saída, vou sair do mercado. Você não pode sair do mercado porque você está perdendo dinheiro. Não faz sentido nenhum. Você colocou um dinheiro lá baseado no quê? Numa gestão de banca. Então, todo aquele 100% que você colocou do seu dinheiro lá dentro do mercado, ele, teoricamente, ele já foi pensado e projetado para ser perdido. E para minimizar isso, você usa esse dinheiro em um cenário que você tem vantagem. À medida que passa o tempo, obviamente, isso aqui é um movimento natural do mercado. Obviamente, vai passando o tempo. Se você está com uma posição aberta contra o tempo e o tempo vai passando, você obviamente vai perdendo dinheiro. Mas essa não deve ser a razão de sair do mercado. A razão de sair do mercado é perder a vantagem que eu tinha nessa operação. Mas se você perdeu essa vantagem no HT, você vai perder no FT também. Você vai perder em ambas. Em ambos os cenários. Quer dizer, no FT você vai prolongar uma operação que não existe vantagem. Por quê? Porque ela perde menos. Ou seja, você vai transformar a sua operação numa especulação no FT. E no HT, você vai abandonar uma vantagem porque está perdendo muito. Não. Melhor coisa a fazer aqui é faça um ajuste, faça um ajuste da sua gestão. Faça um ajuste da sua gestão. E a relação, ela pode até ser inversamente proporcional, pode ser até inversamente. Se você tem uma porcentagem de hedge menor no FT talvez você possa investir mais.
Mas assim, não abandone porque perdi X% de dinheiro. Você tem que abandonar, não importa se você perdeu 1% ou 60%, seja no 1%, seja no 60%, você deve abandonar quando a sua vantagem cair. Agora, se você repara que num cenário desse daqui que você está me mostrando, está aparecendo para mim que você está no mercado única e exclusivamente em função do tamanho do dinheiro que você vai perder. E não pelo fato de você ter ou não ter vantagem. Se você tem vantagem, trabalhe com a vantagem. Se você não tem vantagem, abandone o cenário. Então, tudo que você fecha em HT, você terá que também fechar em FT. Ah, então o FT é melhor porque eu perco menos. Mas você também ganha menos, né? Você também ganha menos. Então, faça um ajuste de gestão para tornar a operação o mais lucrativa possível. Aí entra aquela história do conceito de eficiência, né? Seja eficiente no mercado. Mas é basicamente isso. Me parece que o problema aqui, não tem problema nenhum aqui numa operação de primeiro tempo, tá? O que está me parecendo aqui é gestão mesmo. É gestão. Operação abandonada pelo valor perdido de dinheiro. E aí são coisas que têm que ser abandonadas aos poucos com a evolução da carreira. Se abandona esses fechos porque está perdendo X de dinheiro, você abandona operações por causa de valor de odd, por causa de númerozinhos de odd, você vai se focar, se concentrar em coisas mais técnicas, como vantagens dentro do mercado, como zonas de ladder de trabalho, você vai fazer esse tipo de coisa, tá? Então é só isso, ajusta, dá uma ajustada na gestão, que parece ser uma coisa legal de se fazer aqui, ajusta a gestão e abandona quando você não tiver mais vantagem. Mas aí tanto faz, você vai abandonar o HT e o FT. Você não pode abandonar o HT e deixar o FT lá morrendo, coitado, morrendo, porque ele está perdendo menos. Porque se você fizer isso com ele, você está transformando a sua operação numa especulação. E provavelmente não é o que você quer fazer, você não quer fazer uma especulação. Porque se for para fazer uma especulação sem vantagem, eu tenho zero vantagem, porque aqui você fechou a operação. Então, para mim, se você fechou, você não tem vantagem mais. Se for para você fazer uma operação sem vantagem em especulação, faça a favor do tempo. Pega um under limit e faça a favor do tempo. Pega um cenário totalmente desfavorável para você em under limit e faça uma especulação lá. Mas não aqui. Aqui não faz nenhum sentido. Se você fechou o HT, não vou fechar o FT porque o FT está perdendo menos. Não. Se fechou o HT, fecha o FT. Se você fechou é porque não tem vantagem mais nenhuma. Está no mercado. Agora, se você fechou uma posição com vantagem porque ela estava só perdendo dinheiro, aí a operação precisa continuar no mercado e o ajuste precisa ser feito na gestão, para que ela possa passar por essas oscilações dentro do evento. Acho que é isso, já. Se eu entendi bem a pergunta, acho que é isso. Não, entendeu perfeitamente. Eu acho que é exatamente isso. Porque agora com você explicando, eu também tive clareza que é exatamente isso sim que está sendo falado. Nossa, 99,9% de chance que é um back em relação a um back HT barra FT, né? E é isso, não faz sentido. Mas assim, já estive com algumas pessoas que fizeram essa operação falando ainda a seguinte frase, né? Ah, vou dar um. Ah, hoje teve Corinthians, por exemplo. O Corinthians começa com odd acho que 1,40. O mercado joga ele em odd 1,25. E aí é o seguinte, você compra uma odd 1,40 em back no primeiro tempo. E ao invés de você pensar se o Corinthians está jogando bem, se as suas estatísticas estão batendo, se as estatísticas do time adversário, se está tudo bem. Não, a frase é a seguinte: se bater 1,60 eu vou fechar. E assim, isso não faz sentido, porque e se bater 1,60 com o Corinthians amassando, mas ele não marcou? Um, e se bater 1,60 no melhor cenário estatístico? Aí você vai fechar sua operação, porque você aguenta, mais ou menos isso, né? Aí eu aguento tomar 20 tickets de head com a minha stake. Não, então muda a sua stake. Porque para entrar no mercado e ficar sendo controlado pelo dinheiro e não pelo que você está fazendo, você que tem que controlar o mercado, não é o mercado que controla você.
Porque desse jeito, para mim, quando a pessoa está operando assim, ela tá marionete do mercado e marionete de profissionais também. Porque a gente sabe exatamente que tem gente nessa condição que tem que fechar depois de 20, 30 tiques de oscilação e basta empurrar o mercado para essa pessoa sair, não é mesmo? Você ganhar aqueles tiques contra a posição dela. Afinal de contas, isso aqui é um mercado de trading e tem gente operando dos dois lados. E se você sai pelo valor financeiro, você está deixando muito dinheiro na mesa. É muito melhor, então, você ajustar a sua gestão e poder sair. Aliás, poder sair não, poder estar livre dentro do mercado. Poder sair a 1,60, a 2,60, poder entrar mais se a odd bater 2, poder entrar mais se a odd bater 3, poder se movimentar dentro do mercado e não ficar lá estagnado com uma stake que claramente tá ruim, porque você só pode tomar 20 ticks de head e você não se movimenta no mercado, você não faz nada para esses 20 ticks, ao invés de ser 1,60, daqui a 15 minutos de jogo ela ser uma odd 2,30 e você ter todo esse espaço para respirar, back num time de 1,40 que só vai te deixar numa situação desconfortável no segundo tempo, aí você simplesmente reduz o seu jogo a o Corinthians, estou usando ele de exemplo porque a gente acabou de fazer esse jogo aqui mais cedo, né? O Corinthians tem que fazer gol antes da minha odd bater 1,60. Aí você condiciona um jogo que não é do seu controle, porque você não está jogando o jogo. Ou seja, não, o Memphis Depay tem que fazer um gol imediatamente, porque nos próximos 10 minutos eu tenho que fechar a posição porque eu entro em red. Não, tá totalmente errado esse pensamento. Então, é escutar tudo isso que o Sex falou e refletir e provavelmente ajustar também a gestão. Mas é isso, Sex. Acho que tá feito o nosso off game responde 12º. É isso, meus queridos. Tá tudo bem? Acho que é isso. Tá respondido as 3 perguntinhas aí da semana. Espero que tenha ajudado, espero que tenha agregado coisas boas, principalmente para quem perguntou, mas também para quem talvez tenha a mesma dúvida e não perguntou, não teve acesso à pergunta. Então, eu espero que tenha ajudado, tenha agregado coisas legais. O Off Game Responde volta, provavelmente agora na próxima semana, como é de praxe. Eu espero que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa, muito boa, muitos jogos de Champions League. Amanhã a gente está aqui de uma quarta para quinta, amanhã quinta-feira, bastante jogos da Europa League também. Deixar aqui para vocês um abraço enorme. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora no vídeo. Deixa um likezinho no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito. O canal está com bastante atividade, muita coisa aí todos os dias, então vale bastante a pena ficar por aqui com a gente. Um grande abraço, meus queridos, e a gente se vê aqui em breve numa próxima oportunidade.